Bom dia, amigos! Estamos começando mais um Voice Design, hoje dedicado ao maior capítulo da Bíblia, terceira parte, com o professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida. O professor Fernando Enéas, né? Vai trazer para nós um estudo sobre o maior capítulo da Bíblia. Está conosco Enéas Mendonça de Anunciação, querido irmão, um dos evangelistas mais preciosos que conhecemos, e o Bruno Spadoni, né? Um apaixonado pela palavra do Senhor também, né? O Bruno Spadoni, ambos médicos, que estarão conosco nesse bate-papo, nessa conversa aqui com o Fernando Enéas Monteiro de Almeida, né? Logo, outros vão estar participando aqui. Foi convidado o pastor Jales Marinho. Espero que ele logo consiga estar aqui, quando muito no chat, mas foi convidado para estar conosco. E o Raul Vaz entrou aqui pelo chat. Bom dia, irmãos, que o Senhor Jesus derrame sua maravilhosa graça sobre cada participante e assistente desta reunião, para a glória de Deus. Olha aí o... Amém. Amém, amém, amém e amém. Eu aprendi com o Fernando Enéas, Enéas e Bruno e Raul, né? Ele fala assim, amém e amém. Né? O segundo amém tira o acentinho, né? Amém e amém, né? Eu gostei dessa expressão assim, né? Então vamos para o bom dia agora inicial do professor Fernando Enéas. Bom dia! Bom dia, irmãos. Este é o dia. Salmo 118, 24, gosto de repetir. É hoje, Jesus está conosco, sempre como prometeu, a sua graça está conosco, e esse encontro há de ser uma grande bênção. Eu estou nessa expectativa, confiando nele, e eu desejo que Deus abençoe a cada um que está aqui, diante dos meus olhos, né, pela bondade, pela graça de Deus, e todos aqueles que ouvem a nossa voz, o nosso diálogo, o nosso compartilhar, que a bênção de Deus seja derramada sobre todos. Muito bom dia. Então é isso mesmo, né? Vamos ouvir o bom dia de Enéas Mendonça de Anunciação. Bom dia, Enéas. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os irmãos, professor Enéas, Bruno e aqueles que estão participando no chat. E, mais uma vez, é uma alegria a gente poder desfrutar do compartilhamento de todos os irmãos e principalmente do professor Fernando Enéas, com quem Deus tem nos dado esse privilégio, né, de absorver todo o conhecimento e que Deus tem dado a ele, né? Então, é um momento de a gente crescer no conhecimento e na fé em Jesus Cristo, através do estudo da palavra, principalmente sendo ministrado pelo professor Fernando Enéas. Amém. Isso aí. E o Bruno Spadoni, o que diz? Bom dia, Bruno. Eu quero dizer a mesma coisa, que eu estou muito feliz de estar aqui para abrir o meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus, ela é ativa, ela age, ela não fica sem fruto, sem mudança, né? Sem transformar a nossa vida. E é isso que eu almejo hoje aqui, receber essa palavra que transforma, que muda, e também peço para o Senhor e desejo isso para todos os que estão aqui conosco, né? Receber o Senhor, o próprio Deus dentro de nós. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Eu creio assim que o Senhor é tão real, né, Fernando Enéas? Tão real que a própria natureza explica o Senhor, né? Se você olhar para a natureza, os fenômenos da natureza, né? Se você olhar para a agricultura, se você olhar para tudo aquilo que Deus criou,
a criação de Deus é quase que uma escritura, né? Porque nela contém a realidade de Deus. Por isso que eu creio que é indesculpável ao homem não crer no Senhor. Pois não? Um instantinho só. Sim, senhor. Eu preciso dar uma olhada na caixinha se tá tudo certo, não está vazando. Ah, tá eu lá. Vou comprar um vaso novo para trocar ali. Ah, então tá bom. Eu estou agora numa live, daqui a um... Então, Fernando dá. Pronto, Fernando. Vamos abençoar o irmão aí que falou com você, que Deus abençoe ele, né? Amém, amém. É o seu Adão. É o Adão. Não quer aparecer aqui, Adão? Ele já foi. Ele está preocupado em consertar aqui um problema. Mas, amém. Glória a Deus. Amém, o Adão, é? Então tá bom. Então vamos lá. Então eu creio assim que, né, a própria criação é uma escritura sagrada, né? É só para fazer essa provocação inicial e agora você fica com a palavra. Muito bem. Então nós pretendemos avançar. Eu hesito um pouco em dizer completar esse estudo do maior capítulo da Bíblia, porque nós já temos entendido, já temos visto que a grandeza deste capítulo é tal que a gente até hesita em dizer completar ou finalizar. Não é uma finalização, não é uma conclusão, mas a gente precisa programar as coisas. Então, como já está anunciado, nós vamos completar, o tanto quanto possível, o estudo do maior capítulo da Bíblia. E nós temos diante de nós 5 itens, 5 grandes itens, na sequência, conforme eu já encaminhei para os irmãos no nosso grupo, 2 ou 3, toda a tradução. Eu fiz até algumas correções, os irmãos poderão observar, as pequenas correções. Se quiserem ler de novo, tudo bem, mas não faz diferença essas correções que eu fiz. Mas então nós vamos pensar sobre a maior oração, sobre a maior herança, o maior poder, e vendo também, ou descobrindo, ou ressaltando que este é o capítulo mais prático das Escrituras Sagradas. E vamos falar sobre o fechamento do círculo. Já demos uma ideia aos irmãos de que a verdade é cíclica, a verdade é circular. E nós vamos comprovar isso através desse último item do estudo deste capítulo. E então, começando a falar sobre a maior oração, vamos lembrar o seguinte, como está declarado no início deste capítulo, a Bíblia é um livro de oração. E vamos recapitular uma palavra de Jesus que comprova e ressalta, dá mais ênfase a este fato de que a Bíblia é um livro de oração. Oração é uma coisa muito grande. Jesus disse: a minha casa, citando as Escrituras, a minha casa será chamada casa de oração. Então, o assunto da oração é muito relevante, rico, é muito grande. E a oração é uma necessidade e um privilégio. Eu coloquei necessidade antes de privilégio, porque uma vez, eu era bem jovem ainda, eu me dediquei a estudar nas Escrituras a história da oração, como surgiu a oração, a razão de ser da oração, a filosofia da oração, o que é a oração. E foi muito proveitoso. E eu descobri que a oração nasceu da necessidade. O homem não começaria a orar
se ele não tivesse necessidades. Então, a oração surgiu, ela brotou da necessidade humana. Nós somos dependentes de Deus. Então, a oração é uma necessidade e um privilégio imenso. Os profetas eram homens de oração. Nós temos muitos exemplos de oração na Bíblia. Algumas dessas orações são, assim, hesitantes, fracas, receosas. Outras são poderosas e ousadas. Mas a coisa maravilhosa é que, como é a evangelização, e o doutor Enéas sabe disso, a evangelização, às vezes, é uma atividade que a gente faz, assim, receoso, a gente faz meio hesitante. Outras vezes, Deus dá uma ousadia, né? O Jorge Cury experimenta isso bastante, aquela ousadia que ele fala de Cristo sem receio, sem acanhamento nenhum, né? Então, assim também são as orações. Às vezes as nossas orações são tímidas. Outras vezes, e também nós temos experimentado isso bem recentemente, assim, a gente é levado a uma oração, a um clamor assim desesperado e que no fim é ousado. A gente diz: ó Deus, tu prometeste, Senhor, tua palavra é a verdade, eu estou orando em cima da tua palavra, como Pedro disse sobre a pesca maravilhosa, ele disse: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então, por isso o Moody disse que as orações mais eficazes são aquelas feitas quando a gente se agarra numa promessa de Deus. Senhor, tu prometeste, Senhor, tu és fiel, honra a tua palavra é a verdade. Então, dito isto sobre o aspecto geral da oração, né? Então, a Bíblia contém também as orações do próprio Senhor Jesus Cristo. Bom, mas nós estamos declarando que neste capítulo, que foi escrito por Paulo, certamente nós temos não só a maior oração, mas a oração absoluta da Bíblia. Mas como? Como falar que aqui, num escrito de Paulo, nós temos a oração absoluta maior do que as orações do próprio Cristo? Vamos entender isto. O que constituiria a maior oração? O que seria a oração absoluta? E aí nós temos uma coisa maravilhosa, que, na verdade, eu acabei de descobrir, de confirmar, consolidar no meu coração isso nas últimas horas. Todas as orações verdadeiras são, em última análise, orações de Cristo. E aqui, mais uma vez, a gente vê: sem mim, cumprimento disso, sem mim, nada podeis fazer. Quando nós fazemos uma oração verdadeira, eficaz, é Cristo orando em nós. Sabem por quê, irmãos? Porque Jesus é o nosso sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E esse sacerdócio de Jesus, ele intercede por nós, está escrito lá em Romanos 8:34. Ele intercede por nós. Em Hebreus 7:24 e 25, amplia isso, mostrando que Jesus realiza o seu sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, em nós. Nós somos sacerdotes, fazemos parte de um reino de sacerdotes, de um reino sacerdotal. E é Jesus que nos conduz. Ele é que nos conduz nas orações, né? Então, em última análise, as orações, as nossas orações, a oração de Paulo aqui é de Cristo, então não temos que ter receio de falar da maior oração, mas e as orações de Jesus? Não, aqui também é a oração de Jesus, é Paulo, né, orando por Cristo, né? Então, Paulo se une a Cristo, né, e com o Espírito intercede por nós. O Espírito é o Espírito de Cristo.
E aqui nós temos, então, sem dúvida, e eu estou convencido disso, falo com confiança plena, certamente sempre com humildade, para que, se eu não sei alguma coisa, se eu não estou vendo bem alguma coisa, que o Senhor me ensine, me ponha o seu colírio nos meus olhos para que eu enxergue, né? Mas então nós temos aqui a maior oração. O que a maior oração contém? A petição que nós temos nessa oração é não em benefício dos homens, mas ela é a maior oração, e ela é a oração absoluta, porque é uma oração em benefício da maior pessoa, aquela regra. Por que é a maior? Porque é em benefício da maior pessoa. A oração absoluta teria que ser aquela petição dirigida ao lugar e à pessoa própria, que pediria a maior bênção possível que poderia existir. Bem, certamente Satanás, nosso inimigo, gostaríamos que crescêssemos, que quanto mais espiritualmente inclinado, quanto maior for a nossa espiritualidade, né, então nós teríamos, nós estaríamos próximo do não prático. Nós não seríamos práticos. Quanto mais espirituais, isso é a noção que o mundo tem. Fulano é cristão, ele é crente, ele é dedicado a Deus, então ele não é uma pessoa prática. Muito bem, a gente poderia recapitular a questão de Marta e Maria aqui, mas não é a ocasião apropriada. Então, na concepção natural, quanto mais nós nos aproximássemos do céu, mais não práticos nós seríamos. Mas isso é totalmente falso. E eu gostaria de levar os irmãos agora à primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, quando ele fala que a Eusébia, a maior palavra da Bíblia, ela para tudo é proveitosa. Ela tem a promessa da vida que agora é na sua plenitude e da que há de vir. Portanto, o mais alto de Deus, a partir da maior palavra, e o maior versículo, e o maior capítulo, todas as coisas mais elevadas de Deus são as mais práticas. Então, oração é um exercício espiritual muito prático e é um privilégio necessário. E quanto maior for a petição, mais prática ela seria. Então, isso, irmãos, para nós, realmente deve se tornar experiência, e eu posso dizer aos irmãos, quando eu era mais jovem, eu tinha muito desejo de buscar a Deus em primeiro lugar, de manhã, de madrugada, mas o lugar comum da vida, as solicitações da vida, e às vezes o cansaço, e talvez algumas vezes a preguiça, me atrapalhavam. Mas eu insisti, pela graça de Deus, insisti. E hoje eu posso dizer aos irmãos que já faz anos que eu coloco a oração em primeiro lugar na minha vida. E como aprendi com alguns servos de Deus, que Deus honrou diante da humanidade, como Wesley, Lutero, George Miller, né, que colocaram a oração em primeiro lugar, eles diziam quanto mais coisas eles tinham para fazer, mais tempo eles dedicavam à oração. E eu quero dizer aos irmãos que eu posso dar testemunho, posso dizer com sinceridade e humildade que eu tenho experiência disto. A oração é a coisa mais prática da vida. Então, isso deveria, meus irmãos, nos
nos levar a desejar aprender sobre esta maior oração e a fazer esta oração. Bom, Paulo ora. Vamos prestar atenção agora a cada palavra que Paulo diz, versículo 18 e 19, ele diz assim: que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Prestemos atenção a este título. Alguns dizem nome, mas Deus só tem um nome, mas Deus tem muitos títulos. E a gente usa esses títulos. Aqui Paulo falou do Pai, o Pai da glória. Como foi que Jesus nos ensinou a orar mesmo, quando foi solicitado, inclusive? Como foi que ele ensinou a orar? A oração modelo? Pai. Pai nosso. A primeira lição sobre a oração. Pai. Jesus está trazendo aos homens uma revelação nova que as grandes religiões do mundo não têm. Eu poderia citar, não vou citar aqui para não parecer assim, competição, qualquer coisa desse tipo, né? Mas há as maiores religiões, dentre as maiores religiões do mundo, não conhecem Deus como Pai. Até dão ênfase à soberania de Deus, à grandeza de Deus, mas não conhecem Deus como Pai. E é muito interessante que os homens naturalmente não conhecem Deus como Pai. Uma vez eu estava falando a uma pessoa de uma tribo indígena em Santa Catarina, e quando eu falei de Deus como Pai, eles riram. A ideia para eles era assim muito, talvez até vulgar demais, Deus como Pai, né? Mas a primeira lição que Jesus nos ensina, Pai nosso que estás nos céus. E aqui, o apóstolo Paulo fala do Pai da glória, né? Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, dê a você o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, os olhos do vosso entendimento, ou conforme também é possível traduzir, algumas versões diz do vosso coração, porque Deus, antes de tudo, fala ao coração. Antes de falar à nossa mente, ele fala ao nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E aqui nós temos essa tradução, a palavra entendimento, que o verdadeiro entendimento vem através dos olhos do coração serem iluminados. Os olhos iluminados para que possais conhecer. Vamos ficar muito atentos aqui agora, porque há coisas que na leitura da Bíblia escapam e a gente passa sem entender realmente ou sem perceber o que está sendo dito, está sendo escrito. Os olhos, o vosso entendimento, o vosso coração sejam iluminados para que possais conhecer qual a esperança do seu chamamento, do chamado, soberana vocação de Deus em Cristo, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. E então, a quem essa oração é dirigida? Ao Pai da glória. E observe, volte um pouco atrás aí, faça um retrocesso na leitura do texto. Quais as riquezas da glória? Da herança de quem? Da sua herança. Muito humanamente a gente pensa na herança, a minha herança, ou a herança dos crentes, a herança dos santos, dos salvos. Mas aqui o pensamento é muitíssimo, infinitamente mais elevado, está falando da herança de Deus. Essa oração é, antes de tudo, pelo que é de Deus, pela herança de Deus. Então, primeiro, a oração verdadeira, ela é sempre dirigida a Deus. Há ensinos religiosos que até nos dizem para nós pedirmos a mãe de Deus, porque aí ela pede a Jesus e fica mais eficaz. Ela funciona como
eu vou usar uma palavra, não sei se é muito adequada, mas o pistolão, né? Quer dizer, nós pedimos à mãe de Deus e ela pede a Deus, a Jesus, e Deus atende. Não é isso. A oração verdadeira sempre é dirigida a Deus. Não precisamos de intermediários, porque há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Então, as orações são sempre dirigidas a Deus, as orações verdadeiras. Instintivamente, cada ser espiritual, em necessidade, clama a Deus. Até mesmo a pessoa está distraída, ela diz que é ateia, mas de repente ela tem uma ameaça, um espanto, um susto, ela diz, ai meu Deus! Instintivamente, a alma humana faz essa oração a mais elementar. Né? Agora, a pessoa, então, quando ela percebe Deus como Criador, o seu poder, a sua potência, né? Quando isso raia na alma humana, então a oração sobe para um patamar mais elevado. Né? Então a alma é despertada para o fato de que Deus é aquele Criador, mas com a consciência do pecado que esse conhecimento, essa aproximação de Deus cria, a convicção de pecado, a contrição. E a oração sobe para um patamar mais elevado. Quando a alma é trazida ao conhecimento de Deus como Salvador, e então há uma apreciação pelo Senhor, e a apreciação é uma palavra que contém preço. Né? Então isso nos leva ao pensamento até da economia de Deus. Nós apreciamos o Senhor, né? Então a graça inunda o espírito despertado, e a oração, então, sobe para um patamar mais elevado. Nós entramos em comunhão com Deus porque nós o apreciamos, porque nós amamos a Deus, nós temos prazer na comunhão com Ele. Aí a oração já deixou aquele patamar elementar de necessidades. Nós temos necessidades. E aí clamamos a Deus por causa das necessidades. Não, a oração já subiu a um nível muito elevado. Nós apreciamos a presença de Deus. E aqui eu me lembro de algumas coisas muito preciosas, mas eu não posso ampliar demais, senão a gente não chega até ao que temos programado, se é esta a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele usa termos, assim, carinhosos em relação a Deus. Ele está falando do Pai. Quando a gente pensa no relacionamento verdadeiro, no relacionamento sadio com o Pai, a gente tem que pensar nessa relação de carinho. Eu me lembro quando eu estive em Israel, lá num kibbutz em Samaria, e eu fui recebido por uma família de um judeu brasileiro casado com uma francesa, e tinha um casalzinho de crianças, e tinha um garotinho de 2 aninhos, o Elior. E o Elior estava com ciúme de mim, ciúme por causa do pai, o pai estava me dando atenção. Aí a gente ia caminhando, conversando, e o pai me explicando as coisas, e aí ele falava assim, Aba, Aba. E imediatamente nós ligamos isso ao fato de que na Bíblia, quando aquele que ora, daquele que adora, daquele que ama o Pai, né, diz Abba. Jesus mesmo exclamou Abba, Pai, né? A Escritura ensina isso. Por quê? A palavra Abba é uma palavra de intimidade, de carinho, relacionamento entre o filhinho e o pai. Eu tinha muita dificuldade em pensar assim, em chamar Deus de papai do céu, copiar das criancinhas, né? Mas eu me pego agora frequentemente, à medida que a minha intimidade com Deus vai aumentando, eu gosto de falar papai do céu. Não sei se os irmãos já experimentaram isso. Eu acho que isso corresponde ao Abba.
Papai. Muitos dizem paizinho, eu reluto um pouco porque aplicar um diminutivo a Deus eu tenho dificuldade, mas papai do céu, eu gosto. Então, agora Paulo aqui fala do Pai da glória. Só uma vez essa expressão aparece em todas as Escrituras. Pai da glória. Imagine a gente ter intimidade com este Pai, que é o Pai da glória. Né? Então, agora a oração alcança seu pináculo, seu mais alto. Como Paulo está falando da maior oração, é adequado ele lembrar que ele é o Pai da glória. Glória é a verdade relacionada com o trono, privilégio relacionado com o trono, vida do trono, alegria do trono. Não pode existir maior coisa do que glória. Então, esta oração, a maior oração, é a oração do trono. É uma oração pertinente ao mais alto de tudo que poderia existir. E olha só, agora, não sei se você vai levar um susto. Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo seja ou vá pensar assim, puxa, mas isso é um pensamento absurdo. Porque aqui nós temos uma oração feita a favor de Deus, orando por Deus. Tudo que está incluído nessa oração mostra que ela é uma oração por Deus. Mas como? Como alguém pode orar por Deus? É só lembrar o Pai Nosso. A primeira lição de oração. Quais são as primeiras petições? Quando invoca, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensinou a orar por Deus, pela santificação do nome dele, antes de tudo. Feita a tua vontade é uma coisa que faz sentido? Então, essa é uma oração por Deus, a maior oração, a oração absoluta. Bom, mas então, será que alguém orando por Deus está querendo acrescentar algo ao infinito? Vai ser absurdo orar pelo infinito. Bom, não precisamos pensar assim, né, que precisa ser acrescentada alguma coisa além de Deus, além da grandeza, do poder de Deus. Não. Nós estamos agarrados à palavra de Deus, nós estamos presos à palavra de Deus. Ninguém precisa ter receio de heresia. Eu não gostaria nunca de ser chamado de herético. Eu já fui chamado de herético, mas Deus tenha misericórdia de mim e daqueles que me chamaram de herético. Eu não estou ensinando heresia. Quando estou mostrando aqui no maior capítulo da Bíblia, uma oração feita a favor de Deus, porque foi o próprio Jesus que ensinou isto, ao ensinar a oração do Pai Nosso. Eu até poderia falar alguma coisa aqui muito séria, que foi feita há bem pouco tempo atrás, alguém mudando a oração do Pai Nosso, mexendo na oração do Pai Nosso, dizendo, não, isso aqui está errado. Quando diz assim, não nos introduzas na tentação, na prova. Diz, não, está errado isso, vamos mudar isso. E essa pessoa mudou a oração do Pai Nosso, nesse sentido. Mas é o que está escrito, segundo o texto grego, não nos introduzas na prova, na tentação. Ora, se o próprio Jesus foi levado ao deserto para ser provado, para ser tentado por Satanás,
seria errado nós orarmos para que Deus não nos introduza na prova, na tentação? Então, vamos pensar com bastante cuidado, prudência, né? E ficar apegados às palavras de Deus, a palavra de Deus, esse capítulo, o que ele nos ensina verdadeiramente. Então, foi Cristo mesmo que nos ensinou a orar a favor de Deus. A maior oração é a favor de Deus. Irmãos, eu gostaria daqui a pouco de interromper, antes de passar para o próximo passo, porque eu gostaria de ter uma reação, ou de ter um feedback da parte dos irmãos, para que a gente possa continuar assim de maneira bem tranquila e desfazer qualquer dúvida que possa existir, caso exista, né? Então, a oração termina: teu é o reino, o poder e a glória. Há alguns críticos da Bíblia que dizem, não, essa petição aí não fazia parte do Pai Nosso originalmente. Eu procurei estudar a fundo isso, mas descobri isso está na Bíblia, lá na oração de Davi, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, essa doxologia da oração do Pai Nosso, ela foi tirada lá da oração de Davi, inspirada pelo Espírito Santo. Então, não tenhamos nenhum receio de orar assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Embora isso apareça nas nossas Bíblias entre colchetes, irmãos, não tenhamos receio de continuar orando assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, avançando um pouquinho, nós temos aqui a mesma espécie de oração, que é da mais alta ordem, né? Porque nós conhecemos a Deus como o Pai da glória. E a oração neste capítulo é uma petição a Deus para que Ele faça por si mesmo, a favor dele mesmo, a maior coisa que seria possível Ele fazer por Ele mesmo. Então, por isso é que nós dizemos que a oração por Deus é da mais elevada ordem. É a oração no absoluto. Isso é um desafio que nós precisamos colocar isso diante dessa cristandade atual, que transformou a oração numa coisa centrada no ego, no homem, para nós. Isso precisa ser invertido. Ao descobrir a maior oração da Bíblia, no maior capítulo, nós estamos captando, nós estamos incorporando, né, nós estamos introjetando no nosso coração, escrevendo nas tábuas do nosso coração, esse desafio para nós pensarmos em Deus primeiro. Então nós estaremos prontos até a sofrer perdas, a sofrer prejuízos, a sofrer o que for, a ser levados como ovelhas para o matadouro. Como está escrito em Romanos 8. Por quê? Porque nosso pensamento está, antes de tudo, em Deus, nos interesses de Deus. Jesus, uma vez, disse aos 12 anos, para os doutores lá no templo, ele disse para os seus pais, como eram conhecidos, né, José e Maria, não sabias que me convinha estar ocupado com as coisas do meu pai, na casa do meu pai? Então, já aos 12 anos, o pensamento de Jesus era pelas coisas de Deus. Até tem uma tradução que fala os negócios de meu pai. Então, nós precisamos aprender isto, para que as nossas orações sejam elevadas a um nível mais alto, não do interesse próprio, não do hedonismo, não de buscar facilidade na vida. Nós temos que aprender todos os dias a tomar a cruz, se for preciso sofrer, pelo Evangelho, pelo nome de Jesus, pelo testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta oração,
que contém a petição, né, para que Deus faça por si mesmo. É o mais alto da verdade a respeito da oração. Agora, na verdade, a oração ainda não é a coisa maior. Ela é um meio de graça. É preciso haver algo ainda maior do que a oração. O que seria isso? Vai ser o nosso próximo tema, o tópico, que é a herança. Porque a oração, a mais alta oração, ela diz respeito à herança. E a herança, prestemos bem atenção, a herança de Deus nos santos. Não sei quantas vezes você leu esse texto de Efésios, pode ser que não tenha percebido. A herança aqui não é a nossa herança, é a herança de Deus nos santos. Então, eu quero agora abrir para um tempo de perguntas, para depois a gente continuar. De fato, assim, me surpreende bastante, né? Eu nunca tinha ouvido essa perspectiva de que nós devemos orar por Deus, né? Sempre a gente, quando busca a oração, é orar por nós, pelas nossas dificuldades, pelo nosso crescimento, pela nossa miséria, vamos dizer assim, né? Mas eu nunca tinha pensado, é uma novidade mesmo, orar por Deus, e considerando que a herança é de Deus, e que todas as coisas estão centradas em Deus, e é Ele que importa, né? Nós somos importantes à medida que Deus nos torna a herança dele, né? Por deliberação de Deus. Acho muito especial, muito profundo, muito assim, importante a gente refletir, né? E eu quero mexer um pouquinho agora com o economista, o irmão Jorge Cury. A gente está pensando aqui em valor, pensando em herança. Está profundamente ligado com a economia de Deus. Tudo que foi falado por você, irmão, me parece muito ligado à economia. Eu só consigo enxergar a Bíblia agora, depois desse convencimento, como um livro da economia de Deus. Amém. Né? Por meio da oralidade de Deus, da palavra de Deus, mas eu enxergo muito a economia de Deus. Né? Ficou para mim muito claro o conjunto das Escrituras. Né? Uhum. Eu quero dizer, irmãos, o seguinte: todas as vezes que o irmão ou a irmã ler a dispensação de Deus, traduz a economia, a palavra ou economia. E o apóstolo Paulo falou da dispensação da plenitude dos tempos, a economia da plenitude dos tempos. Nós estamos vivendo esse tempo agora, é hora da economia de Deus, é hora da dispensação da plenitude dos tempos. Assim, o Bruno quer dizer alguma coisa, Bruno? Eu quero dizer que é uma visão maravilhosa, né? A gente vê que Deus, como a gente já tinha comentado em outras vezes, que vê que Deus considera a gente como o quinhão, a herança, a parte que ele vai receber, né? E para mim isso fala assim de alegria, de amor, de plenitude, né? De Deus. E isso com nós, os homens, né?
sendo essa alegria de Deus, né? Nós, os homens, sendo aquilo que alegra a Deus, né? E quando eu enxerguei essa questão da gente orar por Deus, como essa questão, assim, de você orar, ali me parece que nós estamos orando nos dois casos como para que Deus receba essa herança, para que se a gente chegue nessa plenitude, né? nesse estado final, assim, que será a nossa comunhão final e completa com Deus, né? Essa imagem, isso não é impossível até de imaginar o que vai ser isso, né? Impossível imaginar, impossível, não cabe, né? Parece que a nossa mente vai estourar se a gente tentar entrar nisso, mas eu consigo pensar assim na maior alegria, na maior plenitude, na maior... Eu vejo assim como um convite de Deus para nós estarmos junto com Ele em completar isso, né? E nisso que nós pedimos. E essa história de pedir, para mim, é uma história muito... eu sempre tive dificuldade de pedir, porque pedir é uma coisa que pressupõe que a gente é pequeno, que a gente precisa. Então, aqui estou confessando esse meu pecado de orgulho, assim, mas dizendo também que quando eu me lavo desse pecado, né, no sangue do Senhor, e eu cedo e vou diante de Deus, assim como esse pequenininho, essa criança que está ali, como eu também já ouvi uma criança chamar o pai de Abba, um filhinho pequeno, e realmente, quando eu ouvi aquilo, assim, meu coração parece que deu 3 nós, assim, quando eu ouvi uma criancinha chamar o pai de Abba, era nos Estados Unidos, eu estava lá, e tinha um estrangeiro, e a criancinha chamou o pai de Abba, né? E, nossa, me deu um nó no coração, porque eu percebia exatamente o que o irmão falou, que isso quer dizer nós somos filhos, né? Amados, e pedimos, e vamos diante de Deus como... Uma vez um irmão estava falando a mensagem, e o filhinho, ele tinha um filhinho pequeno, e o filhinho dele tinha um nariz que escorria muito. E ele estava acostumado a chegar, quando o nariz dele começava a escorrer, ele ia na frente do pai, o pai pegava o lenço e limpava o nariz, e ele saía correndo de novo e ia fazer as coisas dele. Então, o outro irmão veio e falou assim, olha como nós somos, né? A gente precisa chegar na frente do nosso pai, assim, para o pai, né, nos acudir, né? E daí, então, toda essa palavra é tão de uma intimidade, de uma alegria diante de Deus, de um estar com Deus como Pai, que enche o coração da gente até mais do que a tampa, né? Então, eu agradeço a Deus por isso. Doutor Bruno, eu queria aproveitar um pensamento que o irmão expressou sobre alegria. E aí eu me lembrei do texto lá de Esdras ou Neemias, né, que a alegria do Senhor é a vossa força.
Aí um dia desses eu ouvi de uma perspectiva assim do alto, né? Alegria do Senhor. Que a gente geralmente pensa, minha alegria quando eu estou em comunhão com o Senhor, a alegria do Senhor. Mas se a gente pensar nessa perspectiva, a alegria do Senhor é a vossa força. Parece que aumenta mais o poder disso, né? Incrível. Aumenta incrivelmente. Maravilhosamente. Isso que é perspectiva, hein? Tem até um Outra curso perspectiva. de perspectiva, né? Olha, nós estamos tendo um curso especial de perspectiva. A nata da perspectiva, né, Bruno? Quer dizer Pensar alguma nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. uma Porque perspectiva. morrestes e a vossa vida está com Cristo em Deus. Amém. Olhando lá de cima. Glórias a Deus. E o Enéas, tem alguma coisa, Enéas? Nessa leitura de Efésios, né, no 19, eu fiquei maravilhado e gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre isso. Quando diz assim, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Porque na nossa vida, assim, profissional, então sempre, quando chega um paciente, e diante das queixas dele, sempre é um desafio para a gente, né? Então, por isso que a gente sempre tem que estar estudando para poder enfrentar esses desafios. Mas na vida cristã, na evangelização, a gente nunca sabe quem está na nossa frente, qual é o desejo. Então, eu tenho pedido assim para que Deus me dê uma palavra assim de revelação para que eu possa chegar e dizer, como Jesus disse, eu te conheci quando estava debaixo daquela figueira, ou então quando Jesus falou assim, vai chamar o teu marido, então denotando assim de que ele sabia de toda a história a respeito da vida pregressa dessas pessoas e assim por diante, né? Então, quando eu falo aqui para que a gente entenda a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, então, eu fico assim maravilhado nessa oração e realmente a gente pedir para que o Senhor nos dê esse poder de revelação, né? Que não é um conhecimento secular, uma coisa que a gente adquira através de livros ou de estudos acadêmicos, né? Então, eu fiquei maravilhado com essa frase na oração, pedindo para que o Senhor faça com que a gente entenda a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Eu gostaria que o senhor falasse mais a respeito disso. Irmão doutor Inés. A gente vai ter um tópico aqui até bem curto, o maior poder, mas eu vou aproveitar a sua pergunta e as suas observações preciosas. Isso é realmente muito importante. É grandioso demais, porque Jesus, em João 16:13, falou assim ao Pai. Aliás, falou a respeito do Pai. A respeito do Pai. Por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Isso é tão grande, pensar sobre essa palavra de Jesus, porque, olha só, ele está dando a razão porque o Pai o ama. A gente até poderia dispensar isso, não precisa, é Pai. Mas Jesus frisou isso, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ou seja, Deus
todos os interesses de Deus, todo benefício, toda alegria, toda glória, está na dependência da ressurreição de Jesus. Por isso o Pai me ama. E, então, quando esse texto aqui de Efésios nos fala do poder, nós vamos analisar um pouco mais detalhadamente, é o poder ligado à ressurreição, é o poder da ressurreição. Eu participei uma vez de uma discussão num seminário. O que é mais importante na fé cristã? É a morte de Cristo, a cruz, ou é a ressurreição? E aí uns davam a sua opinião, que era a morte, que era a cruz, o outro que era a ressurreição, e assim. Aí depois Deus me abençoou, a partir daquela experiência, eu refleti, e mais tarde eu aprendi que é como a moeda, já apresentei aqui a figura da moeda. Na verdade, eu gosto muito da maneira como o irmão André Mitchell apresenta isso, dizendo o seguinte: não são dois eventos, é um só evento com dois lados. Jesus morreu para ressuscitar, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Isso é a palavra integral da cruz. Estou lembrando agora, o evangelista Moody, eu creio que o doutor Enéas deve conhecer bem pela sua visão evangelística, né? Moody foi apelidado de o despovoador do inferno. Ele tinha tal ardor por evangelização que ele disse que queria escrever lá no lugar central das reuniões, que depois passou a ser chamado como a capela de Moody, né? Queria escrever a fogo: God is love. Deus é amor. E ele tinha aquele fogo no coração. E ele conseguiu fazer isso. Ele colocou lá, assim, aquele letreiro em fogo: Deus é amor. Então, mas esse evangelista, ele não permitia que trabalhassem junto com ele operadores, evangelistas, que ao falar da morte de Jesus, deixasse de fora a ressurreição. Então nós temos que aprender isto. A ressurreição é a consequência, é o complemento vital da sua obra na cruz, da sua morte. Nunca pensemos na cruz de Cristo, porque senão vai ficar um evangelho assim de corpo, de rosto comprido, de tristeza, com pena de Jesus. A pena está a ponto de ter os estigmas de Jesus na palma da mão, por causa dos cravos. Não temos que ter agora pena. Jesus ressuscitou, Jesus é vencedor, mais que vencedor. A nossa mensagem é positiva. A nossa mensagem não é de morte, não é sepulcral, não é de cemitério, ou de rosto comprido, de tristeza. A nossa mensagem, por isso os mártires exultavam, mesmo quando estavam sofrendo o martírio, eles cantavam, eles exultavam, eles glorificavam. Estevão, o seu rosto brilhava com a glória de Deus, sendo apedrejado. Então, a mensagem que nós temos é a mensagem mais positiva do universo, porque é a morte ligada com a ressurreição. É isso que nós vemos aqui. Para que os irmãos entendam a grandeza disso, alguns irmãos têm descoberto que existem na Bíblia padrões do poder de Deus. Por exemplo, no Velho Testamento, quando se queria falar da grandeza do poder de Deus, com o braço estendido, dizia como ele libertou o seu povo do Egito. Esse é o Deus poderoso, o seu nome é famoso em todo o mundo porque ele tirou o seu povo do Egito. Isso é um padrão do poder de Deus, a capacidade que ele teve de libertar o seu povo do Egito, torná-lo seu povo particular, né? Mas aí a Bíblia também fala do poder de Deus que ainda vai acontecer em plenitude, que é o poder de ajuntar o seu povo de todas as nações para as quais foi espalhado. É um outro padrão. É um outro patamar de poder, né? É um outro ícone de poder de Deus. O Deus capaz de juntar o seu povo de todas as nações do mundo, onde foram espalhados. Mas aqui Paulo apresenta a suprema grandeza do seu poder. Leia de novo aí. Ele fala da suprema
grandeza do seu poder. Ou seja, aqui nós temos o maior padrão de poder. Eu estou aqui com o meu Novo Testamento grego aberto aqui do lado, eu tinha frisado, eu sabia que isso ia surgir. Paulo coloca que ele amontoa palavras relativas a poder, força. Olha, ele fala, ele diz assim, iluminai os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. E a palavra poder aqui é a palavra dynamis, de onde vem dinamite. Mas recebereis poder. Né? Ele fala em Atos 1:8. Então, aqui Paulo usa essa palavra poder. Depois ele usa a palavra energeia, no grego, de onde vem energia. Paulo está amontoando palavras aqui para compor a vastidão, a eficácia, a grandeza desse poder de Deus. Então, energeia, energia. Kratos, outra palavra de domínio, de aquele poder de dominar, aquele poder de manter debaixo dos pés. Ele usa skios, que é a palavra usada para potência física. E, novamente, aí ele usa o verbo energesen aqui, também de energia. Né? Ele amontoou 5 palavras relativas a um aspecto, cada uma mostrando um aspecto do poder. E esse poder, com todos esses aspectos, ele operou onde? Como? Na ressurreição de Jesus. E porque Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vã. Ele vai ressuscitar a todos os que creem. E conforme a declaração de Paulo aqui, o poder é tal que ele vai ressuscitar a todos dentre os mortos e transformar os que estiverem vivos. Jesus já antecipou essa coisa dupla que acontece quando ele, lá na ressurreição de Lázaro, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aquele que está morto, ele vai ressuscitar. Então, Jesus falou da ressurreição e da transformação. Aquele que vive vai ser transformado. Né? O duplo aspecto que vai acontecer quando Jesus voltar. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos vão ser metamorfoseados, vão ser transformados, né, de acordo com a glória do Senhor. Eu não sei, doutor Iné, se o irmão, se isso responde, de algum modo, a sua pergunta. Sim, esse poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é esse mesmo poder que atua sobre cada um de nós. Amém? Sim, amém? E então, quando o irmão falou logo no início da sua palavra, então muitas vezes a gente vai evangelizar, então a gente vai assim meio fraco, meio tímido, né? Mas esse poder, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é esse poder que atua em cada um de nós para que a gente seja poderoso na transmissão da mensagem de salvação. Amém. Então, eu vejo, nesse texto, eu vejo isso, esse poder que o Senhor nos dá, que não é uma coisa inerente nossa, não é uma coisa humana, não é uma coisa adquirida, mas é uma coisa sobrenatural. Amém. E por isso não depende da gente. Eu fico maravilhado com esse poder. Amém. Que o Senhor pode colocar à nossa disposição. Isso está exposto por Paulo em Romanos 8, e ali ele fala uma coisa tão espantosa que eu tenho aprendido
um pouco mais com o nosso irmão, já está com o senhor, né, o Watchman Nee, ele diz uma coisa extraordinária. Ele diz que, na verdade, por nós estarmos identificados com a cruz de Cristo, nós estamos mortos. E ele diz isso é verdade, num tal nível, que se não fosse o poder da ressurreição, nós não continuaríamos vivendo. E ele aplica isso, inclusive, ao fato de que nós podemos não morrer. Nós podemos vencer a morte e não morrer antes da hora que Deus tem determinado para nós, sem realizar o propósito para o qual que Deus tem para a nossa vida. Nós temos, pela ressurreição de Jesus, nós temos o poder já de receber as primícias em saúde, vigor, físico mesmo, saúde agora, as primícias da ressurreição de Cristo. Isso é muito prático. E eu posso dizer, eu vivo desse poder. Eu vivo desse poder da ressurreição de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Puxa vida, né? Quer dizer que nós podemos reivindicar, por causa desse poder que está em nós, saúde, né? Para cumprir os propósitos de Deus, né? Para orar pela herança de Deus, né? Amém. É grandioso, hein, Bruno? Amém. Olha, irmãos, eu estou aqui com esse encargo, né, de falar sobre a maior herança, que é a resposta da maior oração. A maior oração é a respeito dessa herança de Deus. Puxa, mas é um assunto assim tão extraordinário, tão delicado, porque se pensar na herança de Deus, olha, quem morre para que Deus possa herdar? Eu confesso que durante um tempo eu fiquei meio perdido com esse pensamento. Herança de Deus, Deus herdando, mas quem morre? Herança, quando a gente pensa em herança, é um assunto jurídico, né? E eu confesso que possivelmente seja melhor a gente deixar, eu recomendar que os irmãos leiam essa parte do livro e a gente trate disso. Eu estou pensando assim, continuar, até eu pensei em fazer a última live sobre o maior capítulo, mas eu estou assim, porque a extensão do assunto é tão grande, tão extraordinária, eu não gostaria de perder nada. Eu posso até fazer algumas observações sobre herança, né, como já fizemos sobre poder. Depois nós teríamos, depois de falar do poder, estudaríamos que esse é o capítulo mais prático da Bíblia, e há coisas muito interessantes a pensar sobre isso, e então o fechamento do círculo. Né? A gente poderia pensar um pouco sobre essa questão da herança nesta live. Eu não sei, irmão Jorge Cury, se isso implica em algum prejuízo assim para a administração da live, mas eu gostaria de fazer isso assim, com toda a calma, né, e deixar então o restante do tratamento deste maior capítulo para a próxima live, próximo sábado, né, para que a gente não atropelasse, a gente não corresse, não é necessário. Ah, mas e se eu morrer antes? Deus sabe, o assunto já foi, de certo modo, compartilhado. Eu não creio que eu vou partir agora. Acho que eu vou ter a oportunidade de acabar de compartilhar a mensagem desse livro. Vai ser uma grande alegria para mim. Né? Eu creio que vou continuar. Até eu não quero morrer. E Paulo até disse que ele fez uma escolha. Ele preferia ficar com os irmãos. Né?
por um lado, ele preferia partir e estar com Cristo, mas por outro, ele disse, não, eu já fiz decisão, eu vou ficar com vocês. Paulo decidiu viver. E a gente, em certa medida, em fé, nós podemos fazer a decisão de viver até que o propósito de Deus em nós se cumpra plenamente, nós cumpramos os nossos dias. Não importa se temos 60 anos, 50, 80, 90, não importa. Nós vamos cumprir os nossos dias, né? Porque conforme o Salmo 139, 16, cada um dos nossos dias foi escrito e determinado. Eu creio nisso. E eu creio que vou permanecer até o momento em que o Senhor quiser. Mas, então, Cury, eu quero uma palavra sua sobre isso. Eu posso administrar, assim, isso dessa maneira, não correndo, não atropelando, mas aproveitando ao máximo a preciosidade desses temas, desses tópicos, da palavra de Deus? Alguém tem uma objeção? Eu concordo, eu acho assim que essa herança é muito grande, muito boa. Então, que ele deixe por último a divisão da herança, né, para que todos nós possamos usufruir Amém. disso. Eu acho que vai ser uma coisa maravilhosa. Então, deixar a herança por sabe, último. irmãos, olha só. Então, de acordo com a concordância geral dos irmãos, teremos no próximo sábado, às 10 da manhã, o maior capítulo da Bíblia, 4ª parte. Amém. Irmãos, quando a gente fala em herança, acho que a primeira ideia que vem à cabeça é de alguém que está planejando morrer, está fazendo um testamento, né? Um documento assim, que aliás em inglês se chama will, que é vontade, né? A última vontade da pessoa. E é um assunto, de certo modo, nublado pelo espectro da morte. E há coisas relacionadas com herança que a gente precisa tratar cuidadosamente, porque ao falar sobre a herança de Deus, a gente tem que pensar com muito cuidado, né? Como eu já disse, quem é que morre para que Deus receba a herança, né? E pensando assim em termos jurídicos, se houver algum advogado aí ouvindo, né, pode avaliar e até fazer intervenção, mas muitas vezes a própria motivação daquele que está deixando a herança não é, ou pode não ser legítima, pode não ser pura. Pode ser uma preferência injusta por um filho em detrimento de outro, né? Um filho ilegítimo, o filho ilegítimo está reclamando, o filho é um transtorno, uma tristeza para a família, mas o pai quer deixar aquela herança para aquele filho, por esta ou por aquela razão, filho ou filha. Então, a herança, assim, no âmbito humano, ela pode ser problemática. Ou os herdeiros também podem não ter um motivo puro. Basta lembrar o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Basta lembrar o próprio pródigo. O pródigo, ele, digamos assim, para tornar mais contundente a ideia, ele matou o pai antes da hora. Pai, me dá a herança. Bom, mas... E a coisa maravilhosa é que o pai repartiu a herança, né? Mas, então, sobre a herança, a gente tem essas coisas. O motivo dos herdeiros, os motivos dos herdeiros podem ser impuros. E a gente conhece histórias, eu conheci a história de um empresário muito próspero. Um empresário que a sua empresa cresceu de tal maneira, né, e ela era bem administrada,
Mas depois que o pai morreu, os filhos não queriam nada com nada, desbarataram tudo, a empresa faliu, acabou. Era uma empresa até famosa lá no Rio de Janeiro. E então, a questão dos motivos, a natureza das intenções, dos sentimentos, tanto do testador, né, como dos herdeiros. Então, a gente vai ter que tratar disso aqui, né, para que a gente possa ver que essa herança de Deus é algo muito sublime, muito maravilhoso. Ela envolve a questão de relacionamento, né, e que a herança verdadeira é mais do que herdar os bens. Ela tem a ver com relacionamento. Aí toca na questão da família, na questão dos relacionamentos familiares, o amor, no desfrutar, o pai desfrutar o filho desfrutar o pai. Então, a gente vai ter que andar assim, de modo bem cauteloso, cuidadoso, e sóbrio e sábio, pela misericórdia, pela graça de Deus, para a gente apreciar essa questão da herança. Agora, pensar em que também nós somos herdeiros de Deus. Por quê? Deus é em primeiro lugar. Deus é sempre o participante da primeira parte. A Bíblia toda ensina isso. A reivindicação da Bíblia do princípio ao fim é esta. Alguém disse assim, que deixemos Deus ser Deus. Que Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida, no nosso pensamento. Que a nossa teologia coloque Deus primeiro, porque Deus é o fundamento do homem. Mas aí nós vamos caminhar para aquela realidade também maravilhosa, porque quando Deus é servido em primeiro lugar, cada coisa cai no lugar certo. O homem em segundo lugar. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo, em segundo lugar, o próximo. E eu, inclusive seguindo a ordem, a sequência da gramática hebraica, eu recebi a mensagem de uma menina, há poucos dias atrás, ressaltando com uma alegria esfuziante esse fato, que ela aprendeu que na língua hebraica é primeiro ele, depois tu e eu, finalmente. Não é como a índole, por exemplo, das línguas, dos nomes da língua inglesa, por exemplo, que é eu com letra maiúscula, sempre, nunca se escreve eu com letra minúscula. O homem coloca eu, assim, com uma ênfase máxima, em primeiro lugar. Eu, depois, se sobrar alguma coisa para o próximo, e Deus fica por último, se sobrar. Não. O que a Bíblia ensina do princípio ao fim é que Deus é o participante da primeira parte. Mas quando nós concedemos, nós abraçamos essa verdade, colocamos Deus primeiro, aí o próximo vai ser atendido, vai ser amado, né? Porque ninguém diz verdadeiramente que eu amo a Deus se não ama o próximo. Então, o próximo vem, sim, no seu lugar, né? E eu também venho, porque a herança é para nós. Nós somos herdeiros de Deus com Cristo, co-herdeiros. Então, que Deus nos abençoe. Eu creio que vou parar aqui, né, segundo a proposta que foi aceita, e a gente, então, completa, na medida da graça que Deus suprir, esse maravilhoso assunto, né, do maior capítulo da Bíblia, que tem as maiores coisas, inclusive a maior oração, que é por Deus, o maior poder, né, maior
tudo maior, né? E é o capítulo mais prático da Bíblia. Se os irmãos conhecem a história de um irmão chamado Lawrence, conhecido como Brother Lawrence ou Irmão Lourenço, ele viveu em 1666, ele escreveu um livro sobre a prática da presença de Deus. Achei esse livrinho lá num cantinho de uma estante, lá quase no chão, numa livraria evangélica, e foi uma preciosidade, o livro desse irmão Lourenço. E ele mostra como a regra que ele seguia, ele viu Deus olhando para uma árvore que estava brotando e pensando, aquela árvore estava seca, sem folhas, e pensando que na próxima primavera aquela árvore estaria cheia de folhas, estaria cheia de vida. E aquilo tomou conta de tal maneira do seu coração, do poder de Deus na criação, a glória de Deus na criação. E, puxa, agora nós vemos a glória de Deus está na sua palavra, porque os céus manifestam a glória de Deus, mas logo o Salmo 19 começa a falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus está na criação, mas a palavra escrita que revela Jesus está nas Escrituras Sagradas. E o Espírito Santo inspirou e que revela a nós as grandezas de Deus, como está fazendo, mostrando nesse capítulo de Efésios, nesse primeiro capítulo de Efésios, as maiores coisas de Deus, né? Então, uma vez, eu estava até em crise, olhando para os problemas da família, do meu pai, sem tristezas, problemas difíceis de resolver, problema econômico. Eu bem jovem, eu estava com o meu coração apertado e eu queria ajudar. Eu sabia como. Eu não sabia nem orar direito. Não tinha muita revelação da palavra de Deus, mas eu estava olhando assim pela janela da casa, tipo fazenda do meu avô, e vi abacateiro, a laranjeira, um pé de biribá, e olhei para os brotos, para aquelas árvores brotando, regurgitando de vida, e o poder de Deus se manifestou ao meu coração. Eu vi Deus na criação. Eu vi Deus, o poder de Deus nos brotos daquelas árvores. E eu tive fé para esperar em Deus. Imagine agora pensar no poder da ressurreição, a suprema grandeza do seu poder. Deus está nos mostrando isso. Deus está abrindo os seus tesouros de revelação para nós. Então eu quero terminar aqui dizendo que Deus continue abençoando os meus irmãos amados. Vamos reler, se os irmãos já leram, releiam este livro. Ele contém muitas maravilhas. E nós precisamos nos apropriar. Nós precisamos praticar. Precisamos viver à luz das maiores coisas de Deus. Então, que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pelas suas orações. É a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que opera em nós, pelo poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O aniversariante desta quinta-feira, né? Raul Veríssimo Vaz, quanto mais o Senhor se alegra com nossa obediência, nossa devoção a Ele, mais fortes espiritualmente seremos. Certo? Ele pergunta. Amém. Amém, né? Amém. O Enéas, a Anunciação, já nos avisou antecipadamente que ele teria que sair um pouco mais cedo por compromissos familiares, mas estamos aí partindo para o encerramento desta live. Então, se o Enéas quiser ficar à vontade, Enéas, então pode se despedir ou assim, ou nos encontramos no próximo sábado, já que você de antemão avisou que teria que sair um pouco mais cedo, é isso?
Está com o microfone fechado, Enéas. É isso, Jorge. Então, um abraço a todos os irmãos e eu quero também, mais uma vez, parabenizar o Jorge, né, que vai estar falando na Universidade de Brasília, né? Brasília. O nome do Senhor esteja com você e que você possa ser sal e luz, não apenas de desenvolver essa forma acadêmica numa universidade, mas também que as pessoas possam ver o sobrenatural agindo na tua vida. Um abraço, Jorge. E um abraço. Eu aceito uma oração, viu, Enéas? Por esse momento, né, especial para nós também. Vamos ter 2 horas de exposição na terça-feira, meio-dia, né? Então, eu aceito com uma oração essas tuas palavras, né? E creio que o Senhor estará conosco, estarei esvaziado de mim e cheio do Espírito Santo para a glória do Senhor Jesus. Sim. Receba essa oração, essa palavra lá de 1 Coríntios 1:19, né? Que esse poder possa estar agindo sobre a tua vida naquele instante. Recebo em nome de Jesus. Amém. Olha, um abraço a todos os irmãos aí, que eu tenho... Olha, é um privilégio contar com a presença do irmão Enéas, que é o nosso pai espiritual, meu e da Lorena aqui. Ele que nos levou definitivamente para Jesus foi o Enéas, a Anunciação, que é um evangelista assim que não perde a viagem, né? Amém. Glória a Deus. Um abraço a todos, então. Deus abençoe. E daí, Bruno? E daí eu estou feliz aqui, aproveitando, né, as riquezas aqui da nossa conversa hoje, né, do nosso assim, aprendizado hoje, né, e essa questão da herança de Deus ela está tocando muito meu coração com essas palavras, né? Porque como o irmão está colocando assim, está dando para a gente começar a enxergar que é uma coisa assim. Parece que a gente está enxergando Deus falando assim, que é uma coisa tão do fundo do coração, né? Deus, ele se deu para nós assim, de uma forma completa, não, sem reservas, sem barreiras, né? E quando a gente vê isso, o nosso coração se abre, né, por causa desse amor. E eu vejo que toda essa... que esse poder de Deus, ele é ele é um amor em si. Não tem como a gente amar os outros se a gente não amar a Deus primeiro, como o irmão estava explicando tão claramente, né? Parece que ficou claro como luz, que eu amando a Deus, todas as coisas se endireitam, né? A ordem das coisas fica direita, e isso produz o amor aos outros, né? E isso... porque o amor de Deus, ele é tão grande, quando a gente consegue um pouco de visão desse amor, o nosso coração né, ele é sarado, ele é curado, ele entra aquilo dentro de nós e o nosso coração fica são, então ele consegue amar. Então é uma experiência maravilhosa a gente participar da palavra de Deus, por causa desse poder de Deus de trazer vida para dentro de nós, né? Amém.
essa ressurreição como o irmão falou, é o broto da árvore lá, é a imagem da vida. E a vida, ela produz esse fruto dentro de nós, né? Não sei explicar, mas estou muito feliz hoje de ouvir todas essas palavras e de ser cheio desse amor de Deus, curado no meu interior, das minhas dores, das minhas lutas, das minhas experiências, das minhas falhas, e porque o poder de Deus é suficiente para tudo, para todas as coisas que eu vivo, que eu enfrento. Ele é muito maior do que as dificuldades que eu tenho, né? Então, esse poder de Deus é um poder maravilhoso e suficiente na nossa experiência. Suficiente e mais do que suficiente, transbordante. E eu vejo assim, esse é o poder de Deus, né? Aleluia. O poder de Deus é tudo mesmo. Você sabe, como agricultor, né? Não que eu seja agricultor, mas meu nome Jorge quer dizer agricultor. É verdade. Jorge é agricultor. Então, por isso que eu trabalho com sementes, que é a metáfora de palavras, né? E para explicar todo esse contexto do poder das palavras, simplesmente a gente explica o funcionamento, a mecânica, né, da agricultura, né? E o Cristo usou justamente de uma semente para explicar a ressurreição. Se uma semente permanecer só, fica só semente. Mas ela precisa morrer como semente, quer dizer, se decompor como semente, para que ela gere, que dela brote um caule, né? E brote vida. Então, ele explicou a ressurreição, que é um mistério, né? Que é um fenômeno transcendente, através de uma simples semente. É verdade. Amém. Aleluia. É isso. Amém. Então, tá bom, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, né? Vou pedir para a irmã Helena fazer uma oração para finalizar esse momento agora. Mas pode falar, Fernando Enéas. Então, amém. Amém. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós louvamos, exaltamos o teu santo e poderoso nome. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, da tua perfeição. Nós nos alegramos, Senhor, em contemplar o teu amor por nós, em sentirmos esse amor dentro de nós, e vivermos, Senhor, rodeados pelo teu amor. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, a tua palavra é santa e poderosa, e realmente ela é eficaz, ela cumpre aquilo que o Senhor determinou a ela. Nós te exaltamos pelo teu poder, Senhor, poder que há na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer essa manhã, esse tempo juntos, esse ensino que veio do Senhor para nós. Quero te agradecer pela vida dos irmãos e do professor Fernando Enéas, que se dispõe sempre a compartilhar conosco os segredos e maravilhas que ele tem descoberto nas riquezas da tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por nos ensinar. Obrigada, Senhor, por nos amar. Obrigada, Senhor, por compartilhar conosco aquilo que o Senhor tem dentro do seu coração. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos. Nós somos infinitamente gratos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas maravilhosas e inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Que o nosso coração seja sempre agradecido, que o Senhor nos traga sempre à memória
tudo que nos dá esperança, e que o Senhor traga sempre à nossa memória os motivos de gratidão, que nosso coração seja assim humilde na tua presença, porque nós necessitamos do Senhor como o ar que nós respiramos. Amém. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não falha, um Deus fiel, maravilhoso em nossas vidas. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo isso que nós temos aprendido. Obrigada, Senhor, pela vida preciosa de cada irmão. Nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Amém. Quero justificar que eu dei algumas bocejadas aqui, é que eu levantei às 4:30 da manhã. Então, mas eu vibrei tremendamente com cada fonema que foi, com cada pedacinho de palavra, né? E como o Bruno também está cheio do Espírito Santo aí, que igualmente o Fernando Enéas, nós também, né? De sabermos que nós somos a herança do Senhor, Ele nos deseja, Ele nos quer, né? Nós somos a herança dele, e o Espírito Santo, aquele mesmo que ressuscitou Jesus, habita em nós, e nós podemos Amém. proclamar com toda a força do poder do Espírito, Jesus Cristo como o Deus vivo feito carne, né? Aleluia. Amém. Tá bom? Amém. Então vamos nos Amém. despedindo até o próximo sábado com o maior capítulo da Bíblia, 4ª parte, com o professor Fernando Enéas e todo o time aqui que estará se reunindo. Boa tarde, Brasil! Boa tarde.